Então, a frente parlamentar hoje, ela tem uma função, tá certo, de fortalecer a democracia e fortalecer os princípios constitucionais que foram dados para o parlamento brasileiro. O setor produtivo desde sempre pleiteia junto ao poder público melhorias para o ambiente de negócios. E isso vem acontecendo de maneira cada vez mais organizada e articulada através dos novos modelos de funcionamento das frentes parlamentares. Formada por deputados e senadores de diversos partidos, canalizam e conduzem o debate sobre determinada pauta em defesa de um tema ou setor junto à sociedade e autoridades, desde a apresentação de projeto de lei até a sua aprovação em lei. Eu sou Caroline Lima, Relações Institucionais e Governamentais na CNDL, e no programa de hoje vamos ficar mais por dentro do funcionamento das frentes parlamentares e discutir de que maneira afetam a atividade de relações institucionais e governamentais das entidades setoriais. Para abordar o tema, o Varejo SA Podcast tem a honra de receber dois importantes especialistas em RIG. Eu falo de João Henrique Rummel e Gustavo Carneiro. Fique ligado neste bate-papo logo após a vinheta. Varejo SA Podcast, episódio 45, por dentro das frentes parlamentares. Quero dar as boas-vindas ao Gustavo Carneiro, diretor-geral do Instituto Pensar Agropecuária, entidade de suporte à Frente Parlamentar da Agropecuária. Gustavo é graduado em Engenharia Agronômica, especialista em Direito Ambiental e tem MBA em Economia e Relações Governamentais. Olá, Gustavo, bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Boa tarde, obrigado, Caroline, pelo convite, CNDL, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Também participa desta conversa o João Henrique Rummel, sócio-diretor da Action Consultoria e conselheiro de pelo menos 4 frentes parlamentares. João Rummel é engenheiro agrônomo especializado em biotecnologia, fitossanidade e sementes e um dos pioneiros na criação ali da Frente Parlamentar do Agronegócio, uma das mais fortes e atuantes. Olá, João, bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Bem-vindo para falar com vocês aí. E colocar também que eu sou um colaborador da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço. Isso, e a gente tem aprendido muito contigo, João. Muito obrigada, viu? Esse é o segundo episódio do Varejo SA Podcast, que trata sobre frentes parlamentares. No programa de número 41, o professor Eduardo Fayet, que é vice-presidente da ABRIG, a Associação de Relações Institucionais e Governamentais, explicou como são criadas e a importância das frentes parlamentares no processo democrático do nosso processo legislativo brasileiro. E hoje, João, já vou começar com você. Gostaríamos de aprender contigo e que compartilhasse a sua experiência atuando aí dentro das frentes parlamentares. Primeiro, João, qual o objetivo de um setor produtivo quando decide constituir uma frente parlamentar junto ao Congresso Nacional? Bem, eu gostaria de colocar, para entrar nesse tema, a gente tem que entender o contexto político, certo? E entender um pouquinho da democracia brasileira. Tá? Porque se não colocar esses conceitos, nós dificilmente vamos entender o real valor do trabalho e da formação e do apoio a uma frente parlamentar. A gente tem que colocar que a nossa democracia ela é muito nova. Nós vamos aí completar 34 anos de democracia, de aprendizado, onde a gente tinha regimes de exceção muito longos dentro do Brasil e que se consolidaram e se firmaram. E que esse contexto dessa democracia nova, ele vem fugindo desses regimes de exceção e a gente vem aprendendo a fazer a democracia. E dentro desse contexto, cabe salientar que a nossa Constituição, ela cria uma contextualização difícil de entender e para a sociedade atuar. Porque é o seguinte, a nossa Constituição, quando ela foi feita, as pessoas fizeram ela de forma que ela seja parlamentarista. Ela deu poder
ao legislativo. A sociedade, por cultura, entende que nós temos que ter um presidente forte. E eu brinco muito que a gente ainda tem as castas, tá certo, do serviço público que se junta ao judiciário e provoca o ativismo no judiciário. E com isso cria essa confusão de poder. Desenhando isso, cabe salientar que nos últimos anos, tá certo, que aí eu não vou entrar nos detalhes, o poder legislativo vem se consolidando nos poderes que a Constituição deu para ele. Tá certo? De votar projetos, de quebrar vetos, de votar o orçamento, cobrar o orçamento, e com isso foi fortalecendo esse processo. Aí muda-se a cultura e a forma de fazer, a forma de discutir políticas públicas. Por quê? Anteriormente, no regime de exceção, e que a gente vinha implementando isso, todo o processo de debate da política pública, da formulação, da proposição desses processos, ela vem do Executivo. E o Legislativo faz o debate, mas apoiado no conteúdo gerado pelo Executivo. E o que nós estamos vendo agora, nos últimos anos, é que cada dia mais o processo de formulação das políticas públicas não está saindo mais do Executivo, ele está saindo do Legislativo. Então, por isso, aí agora eu vou começar a responder a sua pergunta. Cleo, se eu hoje saio do Executivo, onde tinha pessoa técnica, que tem os seus interesses diretos, que era valorizado e que tinha uma importância efetiva no debate para construir uma proposta, ele hoje não tem esse fator tão relevante. Tá certo? Eu posso levar isso direto para o Congresso e ele vai ser mais um fator de debate, de contribuição dentro dessa proposta. O Legislativo tem um corpo técnico infinitamente menor do que o Executivo. Os partidos, menos ainda. Então, se a sociedade não se organizar, ela não se preparar para levar a informação necessária aos parlamentares, ao debate público para a sociedade, feita através dos parlamentares que vão prestar um serviço à sociedade, tá certo? A gente vai ficar à revelia. A gente não vai, alguém vai fazer por nós sem o debate necessário, sem a informação necessária, sem o debate de quais as consequências que essas decisões são tomadas para cada um dos setores e ponderar dentro de uma balança qual vai ser a melhor medida. E esse debate tem que ser transparente. E a melhor forma de fazer esse debate é dentro do Congresso Nacional. Se esse debate é dentro do Congresso Nacional, como é que a gente leva essa informação e os interesses da sociedade organizada? Através de uma frente parlamentar. Onde a gente tem que sistematizar esse trabalho de uma forma muito bem organizada para que a gente possa se posicionar, mostrar que qualquer decisão ali tem um impacto dentro de cada um segmento da sociedade e que aquelas pessoas que ganharam o poder para tomar essa decisão vão tomar. Então, e outra coisa, quanto mais informação levar para ele de todos os setores, melhor vai ser a decisão. Então, a frente parlamentar hoje, ela tem uma função, tá certo, de fortalecer a democracia e fortalecer os princípios constitucionais que foram dados para o parlamento brasileiro. Então, ficou muito bom essa sua colocação realmente, João, assim, de que deu uma clareza, né, da sociedade se organizar e a frente parlamentar ser esse caminho mesmo de organização, né? E aí, dentro disso, eu já vou perguntar aqui pro Gustavo também, para ele compartilhar um pouquinho dentro da experiência dele, né, e dentro da coordenação de frente parlamentar. Gustavo, como, então, que a atuação das frentes parlamentares, elas podem impactar na definição da pauta do Congresso Nacional para deliberação e votações de projetos de leis? Bom, eu acho que o João já fez um breve, na verdade, um ótimo resumo aí do conceito como um todo, né? Da onde a gente chegou até aqui. Nós somos uma democracia nova e a gente não é uma democracia direta, né? Então, a gente elege nossos representantes para poder fazer aí o debate público das políticas públicas que precisamos. Então, aí respondendo a sua pergunta, os parlamentares, a gente no Brasil tem um sistema que é pluripartidário, né? Então, existem vários partidos e
existe uma dificuldade de um partido único ou de poucos partidos terem uma identidade ou uma ideologia única. Então, por exemplo, você tira o MDB como exemplo, dentro do MDB você tem parlamentares de esquerda, de direita, de centro, e nisso as frentes parlamentares ganham força também e ganham protagonismo da definição da pauta. E aí eu explico. É muito mais fácil você reunir em torno de um tema, como um tema de uma frente parlamentar, como a do agro, pessoas de vários partidos do que deixar isso na mão de um partido só, hoje, no sistema que temos. Então, a importância dessas frentes para pautar esse debate que vai ser feito no Executivo nesse novo modelo que o João está trazendo é exatamente essa. E tendo esse modelo já organizado da sociedade civil participando do debate, fica muito mais representativo. Então, quando a sociedade já diz ao parlamento, por meio das associações ou dos seus representantes ali organizados, quais são as pautas, as demandas e qual é o jeito que ela quer que isso seja levado, fica muito mais fácil para os parlamentares de vários partidos, através de uma frente, abraçarem o tema. Então, essa é a importância da definição do tema pela frente parlamentar, Gustavo, visto o nosso sistema. Né? E a gente acompanha muito, né, o trabalho de vocês que são consultores, o João Rummel, que é o nosso conselheiro lá na frente do comércio e serviços também, o quanto que ele vive, né, João, lá no dia a dia do Congresso, né? Você está sempre acompanhando o resultado das deliberações ali com as lideranças. Como que é esse dia a dia aí para conseguir, junto com a sociedade, junto com a frente, então, pautar? Como que é esse movimento? Pautou um projeto de interesse que foi consenso ali na sociedade. Olha só, o mais importante a gente precisa entender, tá certo, que pauta é aquilo que tem relevância. E que o parlamentar, ele precisa mostrar serviço para a sociedade. Olha só, todo parlamentar é reavaliado a cada 4 anos. Então, ele tem que ter mostrado serviço para o eleitor dele, e não para a atividade econômica do país. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para a gente pautar um projeto, a gente tem que ter a consciência de qual é a importância que esse projeto vai trazer benefícios para a sociedade. Então, para ele ser pautado, isso tem que ser realmente importante ou tem que ter um significativo político para isso. Tá? Então, isso é o primeiro ponto que eu acho que as pessoas têm que ter clareza de que a relevância para um projeto ser pautado. Posso pautar um outro projeto por um acordo, por uma coisa, mas na essência de um debate de políticas públicas, esse é o fundamental. Como chegar nisso? É a construção de mostrar a relevância do projeto. É a mostrar a relevância que isso vai trazer no debate público, que vai mostrar resultado prático. Certo? Então, essa articulação é conversa, é fórum, é debate, tem que estar nos anais, tem que ser transparente, certo? E isso fortalece a frente. Olha só, a frente ela tem um papel de disseminar de uma forma rápida os problemas e as soluções. E, principalmente, o resultado que isso vai trazer para a sociedade. Quando isso está organizado e está bem colocado e a gente consegue construir uma maioria, ou uma provável maioria para se botar no debate, é como se faz a pauta. E isso é conversar. Parlamento se fala falar, conversar, debater. E esse é o processo que você vai conseguir a pauta. Para você fazer um bom debate de qualidade, tem que ter boas informações. Para você ter boas informações, tem que ter quem leve a isso ao parlamentar. Tá certo? Isso Vamos é muito aproveitar importante. então, João e Gustavo aqui, vocês que são as nossas referências também nesse trabalho. Tem algum caso aí de impacto grande da sociedade que vocês conduziram aí, que pode compartilhar com a gente, que foi assim um trabalho que pautou e que votou assim, que possam compartilhar aqui com os nossos ouvintes também, bem brevemente, para a gente poder seguir aqui o bate-papo? Olha, Tem vários. Né? tem vários. Um assim, que seja, tipo, que a gente possa Olha divulgar aqui e que vai trazer, assim, Não, olha só. uma visão, assim, legítima, de trabalho articulado, que realmente não teve nada daquilo que o pessoal fala que é articulação de frentes parlamentares. Ah, tem influências de corrupção, tem influências, etc e tal. Não! Conta pra gente, assim, foi um trabalho de construção para pautar esse tema, foi votado e hoje a lei está em vigor, que vocês trabalharam aí. Eu vou contar um grande, que eu acho que, para mim, é um marco histórico de uma frente parlamentar que surgiu dentro da FPA, tá certo? Que é o Código Florestal.
eu acho que é um marco na política brasileira, tá? Porque ele foi uma pauta onde o executivo era contra o debate. Esse debate foi feito com mais de 150 audiências públicas. Nossa. Foram 4 anos de debate, foram 4 anos de discussão, texto, aprova um texto, modifica, medida provisória, aprova, modifica, veta, quebra veto, tá certo? O verdadeiro processo democrático, tá certo? Onde tem uma história e que isso pode fazer. Olha só, e o mais interessante desse estudo é que é o seguinte, foi debatido. A sociedade tinha conhecimento do que era esse debate. E isso, quer dizer, foi um benefício para alguém teve vantagens? Não, quem está ganhando é a sociedade, tá certo? Que deu segurança ao produtor para produzir, garantiu a preservação ambiental dentro das propriedades, tá certo? Trouxe uma informação hoje que consolida um parque de informações para tomadas de decisões na questão ambiental. Eu acho que esse é um puta de um exemplo, uma coisa que pode falar o seguinte, que o setor demandou uma solução de um grande problema que ele tinha, a sociedade se comprometeu a fazer o debate, contribuiu o máximo possível. Foi uma solução boa para todos os lados? Foi. Foi a ideal para todo mundo? Não, mas foi a possível. Porque democracia é juntar minorias para fazer maioria, tá certo? Então, ninguém é dono da verdade. Nossa, a verdade vai ser... Então, é isso que eu acho interessante. Esse é um grande marco de mostrar que a sociedade organizada, se for levar para dentro do parlamento, ela consegue fazer isso. Eu acho que outro exemplo, para fugir do mundo do agro, que tem vários, né? Da própria Frente do Comércio, na época que eu lembro que capitaneou essa discussão, foi a questão da reforma trabalhista, né? Parte dela. Então, a terceirização foi toda ali um movimento da sociedade organizada que pleiteou isso junto ao legislativo e conseguiu sucesso, né? Então, esse também é um outro bom exemplo de como esse trabalho dá resultado. Gustavo, realmente, né, a reforma trabalhista que teve toda essa liderança das frentes parlamentares, o quanto que ela foi importante no período da pandemia, que realmente as regras que foram aprovadas naquela época já vieram como necessidade urgente na pandemia e foram aplicadas e salvaram, né, milhões aí de empregos e de empresas mesmo. Bom... Só para complementar na questão trabalhista, olha só como é que é legal. O texto que veio do executivo da reforma trabalhista, tá certo? Ele era enxuto, ele era curto. O debate de quase 8 meses de debate da reforma trabalhista, quando ela teve esse processo todo de debate, melhorou e foi acrescentado vários itens de uma demanda que as pessoas estavam identificando como problema. Então, a cada debate, a cada audiência pública, a cada pessoa que ia para dentro, contribuía em melhorar um ponto que era problemático e que se via que teria, dentro de um acordo político, solução para isso. Então, é muito interessante essa questão levantada pelo Gustavo, porque ela pôde ter a participação efetiva da sociedade para a melhoria do processo. E através da frente, né? Com quem vai conversar representando a sociedade, né? Chegava na frente, era articulado, e os parlamentares ouviam desde de posições contrárias, favoráveis, para chegar nesse consenso, João? Olha só, a frente ela tem um papel, porque é o seguinte, a frente é de setores. Então, quer dizer, todos os setores envolvidos tinham a sua participação e tinham as suas dores. Então, você tinha lá o setor agropecuário, que tinha as suas dores, o setor do comércio, que tinha as suas dores, o setor dos bares, o setor de serviço, a indústria. Sindicatos também, né? Então, é o seguinte, essa participação, cada um buscou a sua forma de fazer se representar dentro desse debate. Agora, a frente, ela cria uma oportunidade legal de não só fazer o debate dentro do Congresso, certo? Mas fora do Congresso. Tá certo? Ela cria uma capacidade de levar uma quantidade de informações organizadas e de um acesso muito mais rápido ao parlamentar. Eu acho que isso que o João trouxe é importante, que ele citou que o projeto veio do Executivo, né? Então, ele foge um pouco do que a gente estava dizendo da questão do Poder Legislativo, mas responde um pouco a sua pergunta, porque uma coisa que eu aprendi com ele, inclusive, que aí tem relação com a pergunta, é de que a gente precisa primeiro ter um tema, uma relevância, um objetivo, né? Que a gente chama de pauta, ter uma rotina, então as frentes são importantes para dar esta rotina às discussões, tem fóruns, reuniões que são específicos das frentes, que são feitos às vezes no Congresso, às vezes fora dele,
E ter persistência, saber o timing. Então, muitas vezes, quando o executivo está vendo que ele está perdendo o time, ele tenta atravessar um projeto de lei, né, para poder participar ali da discussão, porque senão ele fica de fora. Acaba ficando de fora por conta desse protagonismo que o Congresso está tendo. Não só com a reforma trabalhista, como, por exemplo, um outro grande tema que foi oriundo de um debate com a frente foi a questão dos recursos genéticos. Então, é muito específico do agro, né, mas o Brasil foi signatário de uma convenção que dava um risco aí para a agropecuária dos produtos que são exportados serem taxados, porque a maioria dos produtos que são produzidos no Brasil, como soja, milho, não são brasileiros, né? Uhum. Então, esse protocolo dizia que você teria que compartilhar benefícios do que você está tendo com a agricultura dessas commodities ou desses produtos com os países de origem. Então, o que o Brasil ia ganhar? Ia ganhar com amendoim, abacaxi, né, talvez, banana, tem umas discussões se tem no Brasil ou não, e 99% da nossa agricultura é de fora. Então, a frente conseguiu aí, através do projeto que foi do Executivo, controlar todo o debate. Então, se as pessoas tiverem curiosidade, quem está ouvindo aí o podcast, olhar o projeto original que entrou, que é a Lei de Recursos Genéticos, virou lei, já é lei, e o projeto que saiu são completamente diferentes. Então, esse seria um outro bom exemplo. E aí, a atuação das frentes aí que conseguiram Exatamente. Direcionar e buscar o consenso nesse diálogo que realmente já está vigente aí para a sociedade. Como a frente já fazia o debate em cima do protocolo, o governo tentou se antecipar para poder conseguir ganhar a pauta, apresentou o projeto, mas não adiantou, mesmo assim. E, Gustavo, vou provocar um pouco mais. Nessa conversa aqui, né, da influência aí do poder legislativo, executivo, das mudanças do processo legislativo que a gente veio percebendo nesses últimos tempos, como, por exemplo, as mudanças nas regras de tramitação das medidas provisórias e a instituição da emenda de relator, chegou a dar mais poder aí de influência realmente para o poder legislativo em relação ao poder executivo. Desde que o entendimento também lá do STF mudou em 2012 o rito de tramitação das medidas provisórias, reduzindo as chances, né, das MPs travarem a pauta do plenário e possibilitando até que elas caducassem mais. A gente tem até um registro do levantamento da própria Action, né, João, que mostrou que em 2012 o Poder Executivo foi autor de 43 das 76 proposições aprovadas no Congresso, e já no ano passado, das 127 propostas aprovadas, o governo federal enviou apenas 42. Isso significa, então, que houve um aumento de 455% na aprovação de propostas do Legislativo. Bom, em relação, né, ao Executivo, que nos chamou a atenção, também foi outro fator, que foi em 2019, a inclusão aí da emenda de relator na Constituição Federal, que deu mais poder ao Poder Legislativo, vamos dizer assim. Sobre isso, João, queria que você falasse um pouco mais sobre esse levantamento da Action e também essa relação aí da articulação entre Poder Executivo e Legislativo, e agora com essa mudança para o orçamento de 2023. A gente estava numa linha desde 2019, 2020, né, exatamente o orçamento começou a ter a possibilidade de emenda de relator. Como que esses movimentos legislativos, orçamentários, influenciam o funcionamento das frentes parlamentares no Congresso? Olha só, tudo isso aumenta a responsabilidade da sociedade dentro do Congresso Nacional. Esse levantamento da Action, ele faz um histórico, tá certo, de como que os comandos constitucionais realmente começaram a ser implementados dentro do Congresso. Tá, eu vou me alongar um pouquinho nessa explicação, tá certo? Porque eu não vou entrar nos detalhes, mas vou alongar um pouquinho. Olha só, esse fortalecimento do Congresso, ele parte de 2002, quando teve uma PEC que mudou os ritos das medidas provisórias. Tá certo? Antigamente, uma medida provisória podia ser reeditada a cada 30 dias indefinidamente. Tá certo? Então, quando em 2003 entrou em vigor essa PEC, o que aconteceu? Muita medida provisória virou lei sem votar. O Código Florestal era uma delas. O Código de Registro Genético também era outro. Tá certo? Então, que viraram lei e que depois tiveram que modificar sem ter sido votados. Esse rito mudou e o rito passou a não ser editado a cada 30 dias. Passou a ser uma medida provisória entra em vigor com 60 dias, com 45 dias ela passa a travar a pauta, sendo prorrogada por 60 dias e caduca. Antigamente não caducava. E eu não posso apresentar essa medida provisória no mesmo ano. Então, quer dizer, criou mais responsabilidade para o Congresso com o compromisso de uma medida transitória, provisória.
Legal? Só que o governo sempre abusou desse artifício para trancar a pauta e ele comandar a pauta de debate dentro do Congresso Nacional. O do Michel Temer, quando presidente da Câmara, em 2009, ele falou o seguinte, por que eu tenho que travar toda a pauta, se as medidas provisórias só podem tratar de leis ordinárias? Então, assim, aquilo que não for lei ordinária, como uma PEC, uma lei complementar, um decreto legislativo, tá certo? Isso não pode travar a pauta, eu vou poder atualizar isso. Então, começou a aumentar a atividade, tá certo, de propostas do legislativo dentro desse debate. Uhum. Em 2013, tá certo, o Eduardo Cunha, quando ele viu o processo do Código e teve a decisão do Supremo de que a Constituição fala que precisa ter uma comissão para discutir a admissibilidade, ele mudou o rito. Então, ao invés da medida provisória entrar no Congresso direto para a Câmara, antes ele passa pela comissão especial e eles podiam segurar isso lá. João, até na pandemia tirou, né, a comissão especial, né? Eu vou chegar lá. Mas aí, o que acontece? Isso já trouxe poderes para ele, que esse estudo que nós fizemos na ética foi exatamente em relação a isso. A partir disso, teve uma modificação significativa nisso? Teve. Tá certo? É uma modificação enorme dentro desse processo e começou a ter esse debate maior dentro da Câmara. E a gente não precisava mais ir ao Executivo pedir as coisas, a gente podia fazer isso diretamente com os parlamentares. Tá certo? A gente podia propor projetos e esses projetos andarem. A gente pôde fazer um debate muito mais claro, quer dizer, teve muito mais propostas dentro do Congresso que puderam andar, melhorando o debate e a qualidade dos serviços, tá certo, de relações governamentais dentro do Congresso. Tá? Quando eu coloco isso, tá certo, não vou envolver a parte orçamentária, depois eu falo, e em 2014, logo em seguida, uma outra coisa que estava na Constituição foi implementada, que foi a obrigatoriedade de votar os vetos. Tá? Mais um poder que foi dado ao Congresso, tá certo, que não era utilizado. Então, tem mais de 15 mil vetos que não foram votados até hoje. 15 mil? Nossa, realmente, a questão do veto, ele tem que ser antes do recesso, né? Durante mais de 20 anos, tá certo? 25 anos, nunca se votou um veto. Votava um veto de vez em quando. Nossa, o Executivo... Só quando era alguma coisa muito polêmica. Entendeu? Então, e agora não. Trava a pauta. Eu não posso votar nada orçamentário para isso, eu tenho que votar o veto. O que aconteceu? Hoje a gente está vendo aí que a quebra de veto é rotina. Então, o veto realmente deixou de ser a última palavra do Executivo. Claro, agora a última palavra quem dá é o Legislativo. A Constituição diz isso, né? Ninguém inventou isso, está na Constituição. Mas não era aplicado quando, então? Porque pra gente que está nessa nova geração de revólver, o veto já está no nosso dia a dia. 2014, entendeu? Então, 2013, 2014. Tá certo? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, essas modificações são um fortalecimento, a importância da atividade, da aproximação do parlamentar com a sociedade. E deu esse empoderamento para ele, dele fazer a pauta, dele rediscutir. E ele fala o seguinte, a última palavra é do representante direto do povo. Tá? Quando você fala do orçamento, essa é uma outra conversa. Tá legal? E é uma outra conversa um pouco mais longa, e que a sociedade está entendendo mal, principalmente porque a imprensa toca mal nesse assunto. Por quê? É um assunto que a gente gostaria até de trazer ao debate, João, porque é o que também acaba sendo muito discutido ali no âmbito da tomada de decisão dos parlamentares, né? A gente queria explorar um pouquinho, entender como é que é. Eu vou falar o seguinte, a primeira grande decisão que teve para empoderar o Congresso quanto ao orçamento foi também em 2013, quando criou o orçamento impositivo. Então, todas as emendas dos parlamentares, elas tinham que ser cumpridas. Mas o que fortaleceu o Congresso na questão orçamentária foi quando veio a lei do teto. Lá no governo Temer. Tá certo? Quando veio a lei do teto, ela era uma coisa econômica, mas, na realidade, ela foi uma situação política que fortaleceu o Congresso. Por quê? Vou só dar uma explicação bem rápida. Olha só, quem tem que fazer a proposta orçamentária para o ano subsequente é o Executivo. Então, o Executivo falava o seguinte, eu tenho uma proposta que eu acho que a nossa receita vai ser de 100. Então, eu vou propor que podamos empenhar 100. Empenhar é diferente de gastar. Sim.
Tá legal? Com a lei e o que acontecia? Isso mandava para o Congresso ia lá e falava assim, ó, a sua conta da Receita está errada. A Receita vai ser 110 e eu vou poder empenhar mais 10 como o Congresso quer. O governo chegava e falava o seguinte, eu sou um cara precavido e eu tenho que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então eu vou fazer um decreto de contingenciamento e vou poder limitar a 90 os empenhos. Sobrou 20. Esse 20 era a negociação do executivo com o legislativo, que é aquele negócio, vamos comprar voto. Não estou falando que era isso, mas era o que saía na imprensa. Então, essa margem e o poder da caneta de quem era? Do presidente da República. Poder executivo aí com a influência. Com essa influência. O que aconteceu com a lei do teto? Eu não preciso saber qual é a receita. O máximo que eu posso gastar é corrigido pela inflação. Então, se o ano passado foi 100, a inflação foi de 5, 105. Eu não posso criar receita. O executivo mandava 105. E o legislativo falou assim, cadê a minha parte? O que eu vou colocar isso? Eu acho que o governo mandou o ideal. E ele começava a mudar, tira daqui, bota aqui, e fala assim, já que a gente faz uma discussão e é dinâmico esse processo, as políticas, nós parlamentares entendemos qual é a dificuldade do que tem na ponta, tá certo? Por que monocraticamente o ministro, o presidente da República vai distribuir o dinheiro para o Brasil? Por que a gente não pode fazer esse debate aqui dentro do Congresso? Então vamos criar uma conta do Congresso. Aí foi esse novo... Aí que criou o RP9. E eles colocam o dinheiro lá dentro, tá certo? E aí, em cima disso, eles, diante da demanda que eles têm do Estado, eles colocam isso. Só que isso criou um problema. O poder da caneta não é mais do presidente do Executivo, é do presidente do Legislativo e do relator. Então, esta relação de poder está mudando. Ela está fortalecendo o Congresso Nacional e o presidente das duas casas. Tá certo? E aí é o seguinte, isso foi premeditado? Não, é uma consequência natural do processo democrático e do que está escrito na Constituição. Tá certo? Esse é um debate que ele precisa ser feito não com essa tendência maldosa contra o legislativo. Tá certo? E é nesse sentido que a gente traz esse assunto à tona, porque sai muito na mídia algumas informações que realmente podem ser mal interpretadas, e isso influencia no dia a dia do trabalho com o Congresso Nacional na decisão de um parlamentar. E não é isso que é falado abertamente quando um setor está pleiteando a aprovação de um projeto de lei, porque vai ser importante para a sociedade. São algumas negociações que passam dentro realmente do Congresso e não passam diretamente pela sociedade, apesar de ser transparente, de ser público. E a gente está indo nesse assunto porque realmente a gente tem que olhar tanto essas questões de articulação, de pauta de setor e entender também que o orçamento influencia nas decisões que a organização de uma frente parlamentar, com o Congresso, com o Executivo, com a sociedade tem. Você sabia que ao realizar uma consulta no sistema do SPC Brasil, os usuários podem contar com insumos opcionais? Os insumos opcionais são informações complementares que trazem mais dados para uma análise de crédito precisa. Permite ao empreendedor conhecer a fundo o perfil e os hábitos financeiros e comportamentais de consumidores e empresas. Os insumos opcionais estão disponíveis nas consultas para empresas já associadas ao SPC Brasil. Para se associar, acesse spcbrasil.org.br. Em países sérios, quando o orçamento não é aprovado, as coisas param, fecha. Museu fecha, tudo que é público para de funcionar. E no Brasil ainda não é assim, né? A tendência é que fique assim. Então, se realmente não tem a vontade ali dos representantes, que são os parlamentares, para que a coisa funcione, vai parar. Uma hora ou outra não vai ter dinheiro para as coisas funcionarem se não tiver a previsão, a discussão, a votação do orçamento vinculado a realmente aquela atividade. Então, isso é muito importante. Pegando um pouco o gancho que vocês estão falando, a questão dessa migração do poder da caneta do orçamento para o legislativo, como o João disse, faz parte do processo de amadurecimento da nossa democracia, e se você comparar com outros países, né, o orçamento ele tem a tendência de ficar mais próximo da realidade dos gastos, né, o que antes, como o João disse, não era.
Então, muitas vezes você fazia um orçamento fictício e não tinha recurso para utilizar aquele dinheiro, acabava, e foi até um dos motivos, por exemplo, do impeachment da Dilma, tendo que pegar empréstimos ou fazer alguns artifícios orçamentários ali para conseguir entregar. E isso agora não está acontecendo. Então, não só a sociedade tem que participar, e isso vai ser natural, mais do orçamento, porque vai estar também na mão dos parlamentares, até porque tem políticas públicas que muitas vezes não são de interesse direto da base do parlamentar, ele não tem pressão para que aquilo aconteça, mas são de interesse do país. Eu vou dar o exemplo do Plano Safra esse ano, que teve um risco grande de não sair por falta de orçamento. E grande parte do orçamento na mão dos parlamentares. Como é uma política já de governo, e não é ainda de Estado, né, a gente teve bastante problema para conseguir recursos para o Plano Safra. Foi uma negociação muito maior. E eu não vejo isso como ruim. Faz exatamente parte disso que a gente está comentando aqui, do fortalecimento da democracia, né? Se é um plano que tem que ser de Estado, que a gente discuta no Congresso e defina que é um plano de Estado e não um plano de governo. Né? Que isso tenha previsão orçamentária e que seja discutido com todo mundo. Não seja só uma decisão do Executivo definida a 4 paredes por técnicos que não foram eleitos direto pelo povo. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente está no meio disso, né? Isso é recente. São nos últimos anos aí que isso tem acontecido e está todo mundo aprendendo com o jogo sendo jogado, né? Acho que ninguém ainda sabe como é que vai ficar daqui para frente, mas a gente sabe que é importante. Então... Só complementando, olha só, isso que eu acho que é o mais interessante, olha só. Todo mundo vai ter que discutir orçamento. Exatamente. Todos os setores vão ter que procurar os seus representantes através de frentes ou não frentes e colocar o seguinte, qual é a minha dor dentro da política pública? E como é que eu faço essa política pública ser executada, ser feita? Olha que bonito. E quanto é que custa, né? E quanto é que custa para a sociedade? Quanto é que a sociedade vai pagar por isso? Onde que esse vai ser melhor aplicado, esse recurso, com benefício? Qual o melhor custo-benefício disso? Quer dizer, a sociedade vai ter que se organizar e chegar lá, é melhor botar na saúde do que botar na agricultura, ou é melhor botar na agricultura do que na cultura. Tá legal? Então, ou não, é melhor colocar na cultura do que na agricultura. Tá certo? Então, essa relação mostra que o fortalecimento das frentes parlamentares, desse debate institucionalizado, claro, transparente, ele vai ter que ser melhorado. E cada dia vai ter pessoas mais especializadas e mais competentes para poder transmitir essa ida e volta, tá certo? Tanto da sociedade para o parlamentar, como o resultado do debate nos seus benefícios para a sociedade. E isso, de uma forma organizada, à frente vai ser importante, tá certo? Porque esse parlamentar, cada dia, vai ser melhor qualificado, vai melhorar o debate, vai ser cada dia melhor, fornecimento de melhores informações para melhor tomada da qualidade da decisão. Eu super agradeço que vocês entraram mesmo nesse assunto com a gente, sobre frentes parlamentares, sobre as mudanças nas regras legislativas, sobre orçamento, porque a gente está aqui com o objetivo mesmo de entrar ali, né, conhecer por dentro do funcionamento das frentes parlamentares. E a gente que é da sociedade civil, a gente sempre vai com a sede de aprovar um projeto de lei do nosso interesse. Só que é importante da ciência que não é só isso que influencia, não é só a vontade e a necessidade de um setor. São outros fatores políticos, estratégicos, de orçamento, são vários fatores que influenciam, né, a aprovação ou não de medidas de políticas públicas. E aqui acho que tá bem interessante, a gente está entrando em assuntos que poucas pessoas arriscam a falar, né? Isso é bacana. Em países sérios, quando o orçamento não é aprovado, as coisas param, fecha. Museu fecha, tudo que é público para de funcionar. E no Brasil ainda não é assim, né? A tendência é que fique assim. Então, se realmente não tem a vontade ali dos representantes, que são os parlamentares, para que a coisa funcione, vai parar. Uma hora ou outra não vai ter dinheiro para as coisas funcionarem se não tiver a previsão, a discussão, a votação do orçamento vinculado a realmente aquela atividade. Então, isso é muito importante. Eu só complementando, eu acho que nós estamos numa discussão hoje também complementar, que já faz alguns anos, que ela é fundamental e que essa situação hoje vai melhorar a qualidade desse debate. É o tamanho do Estado que nós queremos. Qual o tamanho do imposto que a gente quer? Então, se a gente tem hoje 2 propostas que estão dentro do Congresso, uma de iniciativa do próprio Congresso, outra de iniciativa do Legislativo, do Executivo, que é o seguinte,
A reforma administrativa. O que eu estou a fim de pagar para o funcionário público? Qual a qualidade do serviço que eu quero? Qual o tamanho do Estado que eu quero para isso? Essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer dentro do Legislativo. Não é o Executivo que tem que fazer isso. Ele é o prestador de serviço. Certo? Quem vai discutir o tamanho do serviço, a qualidade do serviço e o que eu estou disposto a pagar por esse serviço é a sociedade. Onde é que esse debate tem que ocorrer? Dentro do Congresso. E em função desse tamanho do Estado, consequentemente, eu vou ter o tamanho da arrecadação. Qual é a melhor forma que eu vou arrecadar essa quantidade de dinheiro para prestar esse serviço? Então, esse debate, a sociedade vai ter que falar claramente. Como é que eu levo essa informação ao parlamentar? Como é que essa informação chega ao parlamentar? Como é que essa demanda, essa exposição chega ao parlamentar? Se não for através da sociedade organizada, organizando uma frente parlamentar, preparando esse parlamentar, levando esse parlamentar para enxergar essa realidade da qualidade, do tamanho do Estado, da utilidade, do custo-benefício disso. Então, a frente, ela tem esse papel. A frente, hoje, ela é uma coisa extremamente importante, tá certo? Para o fortalecimento da democracia, mas não é a frente pela frente. Existem 360 frentes, 300 e tantas frentes no Brasil, em Brasília. Não é a frente de um parlamentar, ela tem que ser uma frente de um segmento, de um segmento da sociedade organizada, onde essa sociedade organizada terá a responsabilidade de criar conteúdos, de expor a sua demanda e a importância que esse reflexo vai dentro da sociedade. Então, o comércio hoje, a grande pergunta que o comércio tem que fazer, na minha opinião, é o seguinte: qual o tamanho do Estado dentro da minha atividade que isso vai gerar realmente benefícios à pessoa que é o meu cliente no comércio? Isso fica a dica, né, para quem está nos ouvindo aí no dia a dia, né, o empresário que tem ali todo o procedimento, funcionamento da empresa. O que o Estado está no seu dia a dia, né, nesse sentido, né, João? Claro. O que poderia... melhorar, não terei tanta atuação do Estado, porque... Né, e participar da discussão, né, levar isso para a sua associação, para a sua representação, para que isso chegue aqui em Brasília de uma maneira que tenha representatividade, que é isso, lá na ponta, participar do debate através das frentes. A frente é a ferramenta. E aí, Gustavo, ainda do que nós estávamos falando, né, da redução, de fato, aí do poder das MPs de travar a pauta, que foi muito bem relatado aqui pelo João também, a questão orçamentária, esses não foram os únicos acontecimentos aí que ajudaram a diminuir o poder de influência, então, do Executivo sobre a pauta do Congresso. Você tem mais algum outro ponto que você gostaria de destacar aí, que fortaleceu aí a questão dos congressistas poderem aprovar aí mais medidas em relação ao Executivo, para a gente seguir para o próximo tópico aqui? Além dessa das MPs, do controle da pauta, né, e do orçamento, eu acredito que foi um processo natural até da troca do Executivo, né? Então, a gente vinha com um governo com uma ideologia que se trocou e ficou um vácuo de poder. E esse vácuo aconteceu na mesma época em que o parlamento percebeu que ele podia ocupar espaço. Então, como o João gosta mesmo de falar, espaço vazio tem que ser ocupado. E o Legislativo tomou conta. E gostou disso, né? Os parlamentares, o que a gente tem percebido aí nesses anos que eu tenho trabalhado, os parlamentares estão começando a perceber que realmente eles podem e têm esse poder, né? E quem não gosta de poder, né? Todo mundo samba conforme a maré aí nas atribuições que tem. Então, além desses que são os técnicos e óbvios, a gente observa muito isso, sabe? Teve um período de adaptação desse novo governo, de relacionamento, de relações governamentais que a sua própria equipe faz dentro do Congresso, que trocou todo mundo, né? Então, até as pessoas novas aprenderem a jogar e a realmente influenciar nas decisões, eu acho que o Legislativo aproveitou muito isso para tomar para si a responsabilidade de fazer essas coisas. Tanto é que, se você observar, no início do governo existia um pouco de um afastamento do próprio Centrão, né? E agora isso vem cada vez mais próximo, porque o Centrão realmente tomou para si a responsabilidade de fazer essa negociação do Executivo com o Legislativo. Então, acho que é claro que são vários fatores, não é um fator isolado, mas eu acredito que esses que a gente tem comentado aqui são os principais. Não sei se o João concorda também, ou se tem algum outro, mas isso é percepção pessoal ali do dia a dia mesmo, tá? Até eu lembro de um caso engraçado, da gente na van que faz o transporte dos funcionários ali do estacionamento até a Câmara, do pessoal que trabalha representando os ministérios no início desse governo, dizendo que tinha sido proibido pela Casa Civil de fazer articulação. Por quê? Porque eles não confiavam ainda na equipe, não sabiam como funcionava. Então, nesse vácuo, alguém vai ocupar esse espaço. Construção, né? É uma construção. Então, eu arrisco a dizer
que o governo só começou a atuar de verdade no legislativo, né, nesse último ano e meio aí, que a gente realmente viu uma volta das pessoas representando os ministérios, participando das reuniões e das decisões, e com poder para decidir, né, não tendo que subir isso a outros cargos dentro do executivo para poder tomar as decisões. E aí os parlamentares assumem aí essas posições, né, natural. Isso é muito bacana de nós ouvirmos, para a gente compartilhar com quem está ouvindo, né, que quando a gente fala, né, frente parlamentar, quando divulgamos aí a atuação, o tanto de questões que estão envolvidas, né, numa articulação envolvendo a frente, o executivo e a sociedade. Bom, agora também queria ouvir, João e Gustavo, de vocês, contem para os nossos ouvintes sobre o trabalho nas frentes parlamentares que vocês atuam, de que forma tem ajudado os parlamentares na aprovação que atendam aí os anseios da sociedade. Eu acho que eu ia fazer um resumo grande do que a gente se propõe a fazer, né? O que eu observo é que existe uma necessidade por parte dos parlamentares de terem assuntos que deem a ele um protagonismo, relevância, né, dentro do Congresso, para que eles consigam debater e serem vistos e lembrados pela sociedade. Então, quando chega um assunto que já foi debatido com uma frente parlamentar e, consequentemente, também com a sua estrutura de apoio, a sociedade civil organizada que está ali participando daquele debate, aquilo já chega com um denominador comum pronto. Então, ele já tem o mínimo comum que atende a todo o setor, falando do agro, por exemplo. Então, ele parte o debate daquilo e tem o apoio das entidades, tanto na base como aqui em Brasília. Então, ele ganha com isso visibilidade, ele ganha relevância no debate no Congresso e ele tem ali o conteúdo na ponta da língua, né? Não só isso, ele tem ali a capacidade, porque discutiu o assunto com a sociedade civil, participou de todos os debates de elaboração daquele denominador comum de algum assunto, então ele consegue ter um poder de articulação com os pares muito maior do que se ele for sozinho, ou do que se ele abraçar um tema que ele não tem o respaldo ou a representatividade que um setor dá para ele. Então, à frente, esse modelo que foi inventado, ele é muito importante para também isso, né? Para dar todo esse suporte para o parlamentar. E a grande troca que eu acho que a gente tem com o parlamentar é ajudá-lo a ter visibilidade. Então, natural ele tem, a partir do momento que ele toma para si um tema desse, e a gente observa também que os parlamentares gostam muito de serem vistos e serem lembrados. Não interessa se falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Então, tem um caso engraçado, não vou entrar em nomes, mas um parlamentar apareceu a foto dele em cima de um tema que nós estávamos discutindo na página inteira de um jornal de grande circulação. E a matéria descia o pau no parlamentar e no tema. Mas, assim, era péssima a matéria. Mas ele andava com o jornal embaixo do braço e mostrava para todo mundo que ele tinha oportunidade de que ele estava ali falando daquele tema. Então, acho que é a importância... Até porque quem não é de Brasília tem a impressão de que o parlamentar sai do estado, vem para Brasília e tem só 3 dias da semana, né? Mas o quanto que a gente vê que o parlamentar trabalha, o quanto de agenda que ele atende, de pessoas que ele recebe, de demanda, é gigantesca, trabalham muito, né, João? E aí, como é que tem sido esse apoio para os parlamentares também à frente, João? Eu só vou falar o seguinte, eu acho que as frentes, elas estão, cada dia elas vão ganhar mais importância, desde que a sociedade se organize. Desde que a sociedade queira bancar a democracia. Democracia custa caro, certo? E custa principalmente porque precisa da participação. Tá? Então, isso é um ponto principal para poder fazer isso. Então, para o Gustavo contar esses fatos, tá certo? Só foi possível isso se tem uma parcela da sociedade a fim de fazer o debate, de enfrentar e mostrar uma realidade. Será que a realidade que está acontecendo lá onde está tendo problema é a realidade que está chegando à sociedade? Não. Então, isso precisa ser feito. Então, pode ser um tema bom ou ruim, mas ele tem que ser debatido. Tá legal? Essa parte da comunicação, ela é muito importante. Tá? Porque o parlamentar hoje, a facilidade, a mudança da sociedade estrutural, onde a comunicação chega, a informação está chegando muito rápida a todo mundo, ela está ficando cada dia mais democrática, tá certo? Esse conteúdo que a gente leva para o parlamentar, para a frente parlamentar, para os integrantes daquela frente, ela tem que ser divulgada e mostrar que o parlamentar tem o conhecimento disso.
Isso é muito importante. Eu brinco muito que eu gosto de fazer um comparativo, uma provocação, que é o seguinte: jornalista não gosta de parlamentar. Sabe por quê? Eles se concorrem. Os dois têm que divulgar a informação. Sabe qual é a diferença de um para o outro? Qual? É que um é autoridade. Onde ele vai, ele tem espaço e fala. E as pessoas procuram ele para escutar o que ele tem para falar. Todo mundo E para o jornalista não. Tá certo? Então é o seguinte, se à frente, a sociedade organizada leva um conteúdo, uma boa informação e uma boa prestação de serviço à sociedade, o parlamentar quer informar isso. Então ele vai num casamento, num velório, numa inauguração, seja o que for, ele vai divulgar um conteúdo de resultado para a sociedade, com credibilidade, com palanque, com responsabilidade de uma prestação de serviço. Então, esta comunicação, esta informação, ela tem que ser valorizada. E hoje ela não é cara, ela é fácil, porque as redes sociais se tornaram democráticas, tá certo? E a gente, a partir do momento que essa divulgação que o parlamentar faça, seja no seu discurso, na sua vida política, ela, consequentemente, vai chegar nos grandes meios de comunicação. João, e eu me recordo que o seu conselho, né, ali para o UNEX, a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços, sempre foi nesse sentido mesmo, né? Então, desde lá do início do funcionamento da UNEX, com a Frente Parlamentar, você sempre enfatizou isso e a gente veio colocando isso em prática. E temos colhido, assim, realmente bons frutos, assim, pelo menos tanto a UNEX, e aí falando mais do sistema CNDL, a gente tem até feito o trabalho junto com Políticas Públicas 4.0 e levado nos estados, junto com as federações, com as CDLs, os parlamentares que trabalharam e aprovaram medidas que foram demandas do setor e medidas que foram aprovadas e que hoje é lei. E realmente a gente tem se empenhado em valorizar esses parlamentares falando, né, olha, parlamentar, ele realmente lá em Brasília, ele apoiou o setor, defendeu, hoje é lei, hoje está vigente, hoje é empresário, sociedade, isso muda a sua vida, e teve a participação deste parlamentar, e de uma forma legítima, imparcial, porém reconhecendo quem tem trabalhado e defendido mesmo, né? Isso, a tua orientação sempre foi colocada e a gente foi aprendendo a fazer e a gente vem colocando em prática e tem sentido essa melhora mesmo, a lição aprendida, uma boa prática, viu? Assim, que a gente tem percebido. Vamos ver os próximos anos, né? Que tudo muda, mas a democracia tem se fortalecido pelo menos nessa condução, assim, da nossa participação, do parlamentar, do executivo, e isso sendo visto pela grande mídia e até lá nos lugares mais distantes do Brasil. Eu pessoalmente acho isso fundamental para o processo democrático, que é o debate. Certo? Achar que relação governamental é a mala preta está errado. A democracia é feita por informação, conteúdo, solução de problemas. Uhum. No dia que as pessoas colocarem o seguinte, eu tenho um problema e eu quero não de resolver isso entre quatro parentes, mas com a corresponsabilidade da sociedade, tá certo? Eu tenho que montar uma frente, promover esse debate, levar essa informação parlamentar. Isso é conceito, isso é básico. As pessoas que não querem fazer isso é porque não querem as coisas transparentes, não querem um fortalecimento da democracia. E isso é comunicação, transparência, claridade. Vamos escutar? Vamos achar que possa ter outras soluções a não ser aquelas que a gente tem? Sim. Por isso a frente tem esse papel, não só a frente. As instituições que vão dar o apoio necessário aos parlamentares através desse grupo que vai se organizar sistematicamente para receber essas informações. Eu acho, perdão, Carol, mas um detalhe importante disso que o João está falando é que muitas vezes o debate pelo debate já gera resultado. Não necessariamente você tem que ter uma lei aprovada para ter o resultado esperado ou parte de um resultado. E eu tenho exemplos disso. Quando a Frente Parlamentar começou a discutir a questão indígena, que não é questão indígena, é questão de direito de propriedade, houve uma queda significativa na demarcação de novas áreas, porque, todo mundo botou o pé no freio, vamos ver o que está acontecendo de errado aqui. Então, isso já foi um resultado. Não precisou de uma lei aprovada ou de um decreto novo. Claro que tem várias normas aí no meio do período que foram editadas. Nem todo resultado é uma lei. Exatamente. Bem lembrado. Outro é a própria do pesticidas, né? Que é uma discussão que está há anos no Congresso, mas quando ela começou a ficar nesse modelo com a frente parlamentar e mais organizado, o executivo começou a se movimentar, a sair da sua zona de conforto, como nosso mentor aqui gosta de falar, e foi recorde de aprovação de novos produtos. Resolveu o problema? Não, mas melhorou muito o ambiente.
Então, é importante que as pessoas reconheçam que o debate pelo debate é muito importante. E quanto mais gente participar do debate, quanto mais a sociedade civil, as federações, confederações, associações participarem, virem a Brasília, participarem de fóruns como esse das frentes, já é um resultado excelente, assim. E dá para mensurar isso. Eu queria até puxar esse gancho mesmo. Acho que quando você fala do debate, né? A gente que está no trabalho do legislativo, a gente vê a lei aprovada, concluiu, mas realmente o debate que as frentes proporcionam, às vezes é um assunto de uma autorregulamentação de um setor, ou não precisa passar por lei, vai ser uma negociação entre as partes, etc. e tal, mas só de ser levado para o debate público, né, pode mudar aí os caminhos, direcionamentos de um processo, de um procedimento, de funcionamento de alguma coisa na sociedade, né? Faz total sentido, realmente, Gustavo. Acho que a gente sai um pouquinho também dessa questão de tudo que ter que virar lei, né? Para dizer que deu certo. Que deu certo. Que deu resultado. Nem sempre é assim. E agora eu também queria que vocês contassem pra gente o quanto, né, que o trabalho que vocês desenvolvem nesse modelo das frentes parlamentares, o quanto que isso influenciou o funcionamento das novas frentes parlamentares que a gente vem aí também ganhando força em diversos segmentos, né? Contasse um pouquinho da história e, pontualmente, né, vamos dizer assim, aquele segredo, quais foram as melhorias que a experiência de vocês na condução aí do apoio de funcionamento de frentes parlamentares, as melhorias que vocês propuseram que estão em prática. Bem, a primeira coisa que eu acho é que eu passei 14 anos na frente parlamentar da agropecuária, certo? E eu acho que foi a primeira foi uma das frentes que elas tentou se organizar de uma forma mais objetiva. Tá? Então, eu acho que essa objetividade, essa necessidade, ela fortaleceu o debate do setor agropecuário perante a sociedade. Isso é importante, porque você o setor passou a ser mais conhecido, passou a ser mais respeitado, ela passou a se posicionar, entender o tamanho, a importância, as consequências que podem trazer de atos que podem prejudicar a agropecuária nacional. Eu acho que isso é uma coisa importante, eu acho que isso é um reflexo, e eu acho que é um modelo que está sendo copiado por outros setores. Eu só acho que as pessoas precisam entender que esta maneira de fazer política transparente, democrática, tá certo? Ela precisa mudar hábitos, ela precisa ter rotina, ela precisa ser muito objetiva no que ela quer dentro desse processo. E isso fortalece o legislativo, fortalece a informação que vai ser levada ao parlamentar e, consequentemente, vai chegar à sociedade. Tá legal? Então, a experiência que eu tenho disso é que a gente precisa hoje que as pessoas entendam esses princípios, porque a maior parte das frentes que estão aí, na minha opinião, são bem intencionadas, tem um processo a serem construído, mas está precisando entender o princípio da democracia, do debate transparente, de que as coisas não acontecem no estalar de dedos. São processos. E esses processos precisam ser transparentes, precisam ser debatidos. Eu só coloco o seguinte, eu vou voltar atrás, e você falou que durante a pandemia acabaram as comissões especiais das mídias provisórias. Isso é um processo que a gente precisa voltar, porque empodera demais o presidente da casa e deixa todo mundo numa insegurança do debate, que diminui o debate. Então, por exemplo, um cara que lê, quando o presidente da Câmara lê uma medida provisória, onde ela vai caducar em 2, 3 semanas e não bota nem relator, na realidade eu não consegui construir o debate. Eu não consegui dar a transparência necessária e nem uma atuação efetiva da sociedade. Tá certo? Então, para isso, a gente precisa ter essas transparências, porque a gente precisa do debate. E as pessoas precisam entender que a gente precisa chegar em algum lugar, a gente precisa conversar, entender os outros lados e chegar a um meio termo que seja executável e que traga consequências benéficas. Por isso que eu acho que essas frentes precisam entender esses princípios
tá certo? E não querer ultrapassar esses princípios, porque não vai dar certo. Então, as frentes hoje precisam se fortalecer, elas têm que ter esse princípio para poder fortalecer, a gente tem um grande debate, um grande fortalecimento do processo democrático. E aí eu faço das palavras do João as minhas, e aí eu vou até filosofar aqui um pouco. A minha percepção é de que o brasileiro, de uma maneira geral, né, estou generalizando, ele tem uma cultura muito autoritária, né? Então a gente tem aquela tendência de sempre escolher alguém que vai resolver o problema para mim. O problema nunca é meu. Você sempre tenta culpar alguém por um problema que aconteceu com você, né? Isso tem um reflexo direto desse trabalho que a gente desenvolve. O grande desafio, e aí o segredo que você pediu, eu acho que é exatamente esse. É daquela sociedade civil organizada, daquele grupo que está ali, por meio da frente parlamentar, tentando fazer um trabalho efetivo junto ao Congresso, ter essa mentalidade de que o problema também é deles e que eles fazem parte do problema. E estarem dispostos a discutir aquilo com os pares. Né, que eles precisam, primeiro, fazer o dever de casa, resolver o problema dentro de casa, para depois passar o problema para frente. Né? Então, onde eu acho que a frente parlamentar da agropecuária ganhou muito protagonismo, foi exatamente nisso. Hoje, no instituto que eu trabalho, quase que a cadeia inteira do agronegócio está representada. E quando há divergências, e que existem muitas, né, quem toma a decisão é o parlamentar. Né? Mas antes disso, houve um debate grande, as pessoas se propuseram a dizer onde o calo aperta, quais são os problemas. Então, aquilo que eu falei, que o denominador comum, ele já está pronto. Então, você já avançou no debate, já chegou com o parlamentar com uma coisa pronta. O parlamentar não vai ter que mediar do zero, né? Ele só vai ter que mediar ali realmente onde tem um conflito ou outro. Né? E é por isso que eu acho que as pautas avançam e a frente da agropecuária conseguiu um protagonismo muito grande. Porque eu acredito que o setor da agropecuária, por ser um dos mais importantes do Brasil também, foi um dos primeiros setores, né, aí, claro, a várias mãos, que identificou que era necessário fazer isso, né, por vários motivos. Aí não vale entrar aqui no detalhe. Mas eu acredito que esse é o grande pulo do gato. Quando os setores começarem a perceber que eles precisam juntar todo mundo que tem relevância com aquele setor e falar a mesma voz, o mesmo discurso, aí sim essas frentes dão certo. Mas enquanto ficar várias frentes ali divididas, com setores semelhantes divididos, batendo cabeça, aí quem vai tomar a decisão já na base é o parlamentar e não a sociedade. E aí, Gustavo, eu tô sendo bem provocativa mesmo, né, quando a gente fala de segredo, né, porque realmente é um trabalho tão estratégico e importante da frente parlamentar, e quem tá de fora, acho que é a pergunta que vocês mais recebem, né, mas como é que você faz funcionar a frente parlamentar? E é isso que eu queria explorar, e vocês trouxeram que não existe nem segredo, né, é trabalho, é persistência, são princípios democráticos, é que dá trabalho colocar isso em prática. Dá trabalho convencimento, mas dá resultado, né? Parece. É isso que, essa é a lição? Exatamente. Eu acho que é isso, olha só. É comprometimento em buscar soluções. Certo? É efetividade de querer participar. Saber que o problema do outro é seu problema também e tentar junto com ele buscar uma solução e não que ele seja seu adversário. E muitas vezes é o mesmo setor, eles estão competindo. No comércio, muitas vezes competem ali. Sim. Né? Mas eles, para um objetivo comum, vão ter que sentar na mesa e falar a mesma língua, senão... Bom, vamos para as considerações finais aí, o recado, a mensagem de vocês. João? Olha só, eu acho que nós estamos num momento importante, esse que a gente está vivendo agora, porque a gente está vivendo uma reforma eleitoral. E que vai trazer uma consequência para os próximos anos muito grande. Inclusive para o debate público, de políticas públicas. Que eu considero que vai ter uma redução de partidos. E se a sociedade não se organizar, quem tiver organizado vai levar vantagem. Não estou defendendo o trabalho das frentes, mas eu proponho que a sociedade abra o olho e se organize de uma forma de gerar conteúdo e não criticar. Gerar propostas, estar preparado para um sistema de analisar impacto de que as medidas que vêm pela frente podem causar. O mundo está em uma mudança muito rápida e que os marcos legais, principalmente no sistema jurídico que a gente tem hoje, que positivista, que vale o que está escrito, vai ter muita mudança. E a consideração que eu faço é a seguinte: essa experiência que a gente tem do relacionamento com o legislativo através das frentes parlamentares, ela é fundamental
para que a gente faça um bom debate e entenda essas mudanças e traga soluções positivistas que traga segurança jurídica para todo mundo. É isso. Eu acho que não basta só eleger o parlamentar e lavar as mãos, né, João? A gente tem que eleger, participar, cobrar, propor junto com o parlamentar. E nada melhor do que uma frente parlamentar para ser o meio disso, né? Mas é um processo de amadurecimento da participação da população na política, né? De entender a real importância da política e de participar. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas não lembram quem votou para deputado e senador. E eu acho que, resumindo o nosso debate aqui hoje, eu acho que ficou mais do que claro a importância que esses atores têm na definição dos rumos do país, né? Então, se a gente lava as mãos e bota, votei nele, ele vai resolver para mim, não vai dar certo. Então, acredito que esse é o recado. E não só as frentes parlamentares, existem outros meios, mas eu acredito que as frentes são as mais organizadas agora, né? São as que têm estrutura por trás, que já estão à frente disso. São um ótimo locus para poder começar a participar e tentar entender o trabalho que está acontecendo, né? Pesquisar aí na internet, nas redes, tentar entender qual é o papel de cada poder, que existe ainda muita confusão, né? E a gente vê no debate público isso, não existe mais aquela harmonia, né? Quase que os poderes brigando entre si, e a gente tem que fazer parte disso. Quem não participar acaba ficando de fora e acaba sendo prejudicado. Então, acho que o recado é esse, e eu agradeço aí a oportunidade de poder conversar com vocês, e espero estar aqui em outras oportunidades. Sem dúvida, para a gente foi muito importante ter assim, essa participação de vocês, explicar aí por dentro um pouco, né, do funcionamento das frentes parlamentares, essa complexidade toda. Porém, não tem segredo. Tem um direcionamento, tem um trabalho que é possível todos participarem desde que queiram, né? De maneira organizada, orientada e no time certo. Acho que isso foi um aprendizado para a vida, né? Tem o tempo certo, não dá para atravessar, para tentar fazer algo que não é ali muito bem articulado, que não é o momento. Isso é um aprendizado também para o nosso dia a dia. Bom, quero agradecer a todos vocês que também ouviram esse podcast. O episódio de hoje foi muito bacana e também quero avisar que na semana que vem a Varejo SA Podcast vai trazer o resultado da pesquisa sobre a intenção de compras no Dia dos Pais deste ano. Não perca, nós ficamos por aqui e obrigada pela sua audiência e até o próximo Varejo SA Podcast. Esse foi o Varejo SA Podcast. Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com suas amigas e amigos. Quer conferir mais conteúdo para o crescimento do seu negócio? É só entrar em nosso site www.varejosa.org.br. Acompanhe nas redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Você também pode mandar sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação especial, Merula Borges. Produção e edição, Fernanda Peregrino. Roteiro e apresentação, Caroline Lima. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.